Olá, caros alunos. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o ceticismo. Eu já falei em algumas aulas, por exemplo, que muita gente confunde ceticismo com ateísmo ou alguns outros tipos de negação. Mas é importante a gente definir bem que tipo de negação que o ceticismo faz, ou seja, uma atitude epistemológica, né, em relação ao conhecimento, né? Ele vai surgir como uma filosofia prática, que, né, em tese vai trazer alguma coisa de útil ao ser humano, que sempre está em busca da sua felicidade. Ele surge no século IV a.C., como uma corrente filosófica alinhada, por exemplo, ao estoicismo, que a gente já viu, ao epicurismo, né? Mas o ceticismo ele vem antes um pouquinho dessas filosofias, porque ele vai começar pela negação. Pela negação de quê? Nós vamos ver aqui agora. Quem que vai começar com o ceticismo? A gente traz a figura de Pirro de Érida, que vai trazer um novo modo de pensar. Pirro, ele nasce em 365 anos antes de Cristo e, assim como Sócrates, não deixou nada escrito, não. Ele vai participar de uma expedição com Alexandre Magno lá no Oriente. E isso vai influenciar a sua maneira de ver as coisas, porque ele viu como que a gente não pode ter certeza de muitas coisas, né? A gente pode, certezas inabaláveis, indestrutíveis, convicções arraigadas, como os gregos tinham, elas, na verdade, no final, acabam se mostrando sem fundamento. Ou seja, todo conhecimento, toda conquista, acaba se resumindo a uma vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? Por isso, não teria sentido para Pirro fundar, por exemplo, uma escola filosófica. Então, quando eu falo que Pirro tem uma escola filosófica, na verdade eu não estou dizendo que ele fundou uma escola no modo tradicional, né? Então, a gente tem ali discípulos que vão se alinhar a ele, né, fora daqueles moldes tradicionais, né? Por quê? Porque isso iria contra exatamente essa concepção, né? Então, os discípulos vão se alinhar a ele por uma certa admiração ou uma certa imitação do seu modelo de vida, né? Principalmente dos vários eventos trágicos que aconteciam diante do desmoronamento do antigo regime de valores éticos, políticos, nos quais as pessoas ainda buscavam uma maneira de alcançar a paz de espírito, a felicidade. Então, o que vai distinguir Pirro dos filósofos anteriores a ele, né? E principalmente dos filósofos da sua época? Era o fato de que é necessário e possível a gente viver sem uma verdade absoluta. Olha que interessante, ao invés de ser negação, é uma afirmação nesse sentido, né? É possível a gente viver sem uma verdade absoluta, sem aqueles valores que eram venerados pelos gregos, por exemplo, né? Sem uma certeza inabalável, né, sobre as coisas. Ou seja, se tudo é aparência, as coisas em si, elas são indiferenciadas ou incomensuráveis, indiscriminadas. E se não existe uma verdade certa, né, então qual que seria a atitude adequada do ser humano? A primeira atitude que a gente poderia trazer é a ideia da indiferença, né, ou apatia, né? Seria porque não existe nada que seja digno de interesse e de medo, porque a gente não tem certeza de nada, então nada é digno de interesse ou de medo. Então viria a apatia, ou seja, o não sofrimento, né, a ausência de paixões em relação às coisas. Outra atitude seria de não ter opinião sobre as coisas, ou seja, não adianta a gente fazer julgamentos sobre as coisas porque nós não temos condições para formular julgamentos verdadeiros. Então, ou seja, eu não posso formular julgamentos verdadeiros. E ligado a isso também, nós não podemos também exprimir os julgamentos, porque nós sempre seríamos desmentidos pelos fatos. Então, essa atitude, essa última tem o nome de afasia, que significa literalmente a falta de palavras. Ou seja, o ceticismo de Pirro, ele não propõe uma negação das coisas, mas não afirmar nada de definitivo sobre as coisas, seria essa ideia. Nem, ao mesmo tempo, também negar, né? Ele não propõe uma afirmação, mas também não propõe uma negação. Na verdade, a afirmação que ele propõe aqui é a necessidade de viver sem a existência de valores absolutos, inquestionáveis, né? Então, agindo dessa maneira, as pessoas elas alcançariam a chamada ataraxia, que eu já falei em outras aulas, que se chama hiperturbabilidade, porque nós nos colocaríamos sempre de fora de tudo que trouxesse uma perturbação. Apesar do ceticismo absoluto já ter sido combatido pela filosofia posterior, eu sinto um pouco de falta de uma dose de ceticismo no mundo de hoje. Principalmente nas redes sociais, onde todos têm opinião sobre tudo, como grandes conhecedores da verdade, e venhamos e convenhamos,
como essas atitudes hoje têm trazido diversos prejuízos para nós todos os dias, não é mesmo? Então esse ceticismo, ele é salutar, esse ceticismo de Pirro, né? E talvez a gente poderia trazer um pouco dessa dose de ceticismo para os dias de hoje, exatamente para poder tentar alcançar a chamada ataraxia. Gente, eu espero que tenha sido claro. É uma aula muito rápida, né? Só para a gente poder falar de alguns conceitos básicos do ceticismo e mostrar como que as pessoas às vezes confundem, né? Pensam que ceticismo é negação por si só e já descartam logo de cara. E como que ele está tão alinhado a essa ideia da filosofia da sua época, né? Do século IV a.C. ali, onde as pessoas buscam constantemente a felicidade, como nunca deixaram de buscar até os nossos dias. Então, até a próxima aula.